apresentação do trabalho de conclusão de curso do Brian. O título do trabalho é Otimização e Prototipagem de um Sensor de Microondas. Vou já te corrigir, Brian. Para a quantificação de fertilizantes em água. Então agora são 10h31, você tem até as 11h01, conseguir ficar uns 25 minutos, o tempo máximo é 30, tenta ficar em 25. Chique. Legal. Deixa eu só perguntar, será que é melhor tirar o som ali? Só para não ficar esses avisos? Eu acho que por enquanto sim, né? Aí depois a gente abre o som de novo. Não dá para você colocar um permitir todos aí? Eu acho, exato, eu acho que... Tem gente online? Oi? Tem gente online? Tem bastante gente. Deixa eu só assim. Pronto, acho que foi. Legal. Bom dia, obrigado por todo mundo que pôde vir aí e que está podendo assistir também. Como o professor já falou, hoje eu vou apresentar meu trabalho de TCC de otimização e prototipagem de um sensor de microondas para a quantificação de fertilizantes. E basicamente eu estruturei essa apresentação em alguns pontos. Eu queria dar um caminho das pedras, assim, um roadmap do que vai ser a apresentação, né? Então, obviamente, primeiro eu vou motivar e justificar o porquê usar sensoriamento em microondas e dar uma trilha assim, do caminho que eu fiz, né, durante esse projeto e tudo mais, desde revisão de literatura até a validação experimental, e, enfim. Aqui alguns aspectos da fundamentação teórica também, né, que são importantes, pelo menos da parte de projeto e da geometria que foi usada para o ressoador, né, que compõe o sensor. E alguns resultados de simulação experimentais comparados e algumas figuras de mérito no final dos resultados experimentais. E por fim, as limitações do trabalho, algumas dificuldades que eu encontrei também, e as conclusões que dá para tirar do que foi feito e os trabalhos que pode se sugerir, né, como continuação desse trabalho que eu fiz durante o TCC. Então, aqui, como motivação, o contexto é principalmente um contexto ambiental, né, de problema ambiental e monitoramento. Então, eu trouxe essas duas imagens que eu acho que ilustra de forma geral e mais específica, aqui um exemplo muito emblemático, que é a costa do Golfo do México, de zonas mortas, né? Então, quando um dos problemas que a gente tem com relação a fertilizantes é o excesso de uso, principalmente nesse caso aqui, no problema de eutrofização, principalmente de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, né? Então, alguns processos de lixiviação, excesso de nutrientes, podem carregar esses nutrientes, esses compostos para corpos de água, e você tem um crescimento de algumas espécies marinhas, por exemplo, de algas e tudo mais. Quando essa biomassa toda morre, esse processo acaba diminuindo o oxigênio dissolvido que você tem na água, e daí os nomes zonas mortas, né? Então, aqui basicamente essas zonas eutróficas são zonas onde você está tendo esse enriquecimento de nutriente e o crescimento da biomassa. As hipóxicas já são zonas onde você tem o oxigênio depletado, né, o oxigênio dissolvido depletado. E em recuperação são algumas zonas que estão, como o nome diz, já se recuperando desse tipo de problema, né, por ações ambientais, e daí vem a motivação do uso desse tipo de sensor, né, que é importante nesse tipo de agricultura de precisão, também para aumento da produtividade, né. E aqui, a justificativa do sensoriamento em microondas não é como uma solução única para tudo, né? Então a gente tem alguns métodos já mais consolidados, laboratoriais, muitas vezes químicos, eletroquímicos e óticos também. Eles têm algumas limitações, no caso aqui eu trouxe algumas dos sensores eletroquímicos e óticos, né? Então, não existe uma solução que sirva para todos os casos, a gente sabe muito bem disso em engenharia. E aqui, a vantagem, né, o potencial que se vê nos sensores de microondas são justamente essas, né? Então, o fato de você não precisar de marcador químico para poder fazer esse sensoriamento, o fato de que você pode escalar a produção, então quando você tem um protótipo ou um dispositivo baseado em microondas que já funciona, que já foi validado em campo e tudo mais, você
por ele ser baseado em tecnologia de circuito impresso, você consegue escalar a produção disso e você não precisa de contato direto necessariamente, você tem essa possibilidade de evitar, por exemplo, degradações, enfim. Então essas são algumas das... E também pode ser integrado em sistemas IoT, como outros trabalhos já fizeram. Então essas são algumas vantagens. E aqui, basicamente, o objetivo do meu trabalho é que eu tenho alguns objetivos mais específicos, né? Mas de forma geral, foi otimizar esse sensor e fazer um sensor baseado em uma estrutura de ressoador específica, né? Para quantificação de dois compostos aqui que a gente vai olhar em soluções aquosas, né? De ureia e cloreto de potássio. E, basicamente, também construir o protótipo e ver os limites do funcionamento dele em termos experimentais, né? E aqui a gente vai usar como parâmetro de sensoriamento o parâmetro S21 de transmissão e principalmente a gente vai analisar as ressonâncias, né? No caso a gente vai ver que alguns dos... Com relação a esse parâmetro, na verdade, né, a ressonância a gente vai observar dois modos e a gente vai usar esses modos para sensoriamento e deslocamento dessa frequência de ressonância como parâmetro de sensoriamento, né? E aqui tem mais especificado o que foi que eu fiz, né? Esse trabalho está muito centrado no contexto de otimização, que é uma otimização feita em simulação, e é um pouco da validação experimental aí com os compostos de ureia e cloreto de potássio. E aqui está o caminho das pedras, né? Então, basicamente foi isso que o meu trabalho contemplou, né? Então, desde uma revisão da literatura, né, dos sensores em micro-ondas para a parte de fertilizantes, a simulação em um software, né, no caso do ANSYS HFSS, a otimização, então aqui a gente criou uma expressão, né, para poder fazer essa otimização usando ferramentas do próprio software de simulação, a fabricação e os testes experimentais aqui, calibração no sentido de extrair a relação entre o parâmetro que se quer medir, que é a concentração da analito de interesse, e a frequência de ressonância, que é o que de fato a gente consegue medir aí, né? E também algumas limitações e sugestões futuras aqui, porque eu acredito que feche e completa o trabalho melhor, né? Então, basicamente, essa é a geometria que a gente vai explorar. O momento de revisão da literatura, né, da revisão bibliográfica, foi justamente para poder concentrar em uma geometria específica, né? Então esse trabalho foi o principal trabalho de referência aqui do meu TCC. Ele argumenta que essa geometria proposta, né, do hairpin com 4 U's, né, loops em U, seria a melhor para esse tipo de contexto, de aplicação, e é o mais próximo também do que a gente queria fazer, né? E aqui é uma visão da geometria já parametrizada e no software de simulação, né? E aqui, eu escolhi essas duas equações porque eu acredito que sejam as duas mais relevantes aqui, pelo menos nesse contexto da geometria em específico, porque os sensores em micro-ondas, muitas vezes, eles vão ter um parâmetro de comprimento. Obviamente, aqui a gente tem vários parâmetros de comprimento, mas um deles que determina, ou que é mais determinante com relação à frequência de ressonância que a gente quer operar, né? E isso está relacionado, obviamente, ao material que se tem como objetivo medir, né? Então, aqui no caso, principalmente a água, obviamente com concentrações de analito, mas na simulação a gente opera apenas com a água deionizada, né, o modelo dessa água. E aqui, basicamente, são a visão, né, as equações dos dois parâmetros que compõem a nossa figura de mérito aqui, né, que é o fator de qualidade e o deslocamento estimado da frequência de ressonância, né. Então, no contexto, essa equação vem da teoria de perturbação, né, que diz que para variações pequenas da parte real da permissividade do meio que a gente está analisando, no caso a amostra de água, você consegue estimar o quanto a frequência de ressonância vai deslocar, né? Então, isso aqui, na verdade, foi, a rigor, na verdade, foi usado como uma forma de estimação mesmo, né? O objetivo não era prever o quanto a frequência de ressonância ia deslocar, mas sim ter uma noção, metrificar de alguma forma esse deslocamento esperado em simulação, para que se pudesse fazer essa figura de mérito da forma como a gente deseja, né? Porque justamente o deslocamento da frequência de ressonância é o nosso parâmetro de sensoriamento.
E aqui a forma como o fator de qualidade foi descrito deriva da definição do fator de qualidade que tem a ver com a energia contida na amostra e a potência dissipada por ciclo. Então, como na simulação a gente tem uma potência normalizada, né, de 1 watt, aqui o fator de qualidade carregado, então sem considerar o carregamento da porta, né, sem considerar a transmissão, a gente pode escrever dessa forma, e foi isso que foi parametrizado dentro da simulação, né. E, obviamente, aqui a frequência de ressonância é a que minimiza, onde você tem o vale do parâmetro de transmissão S21. Então, basicamente, foram esses os componentes da figura de mérito que foi utilizada e o objetivo foi maximizar essa figura de mérito, né? Obviamente, aí o software de simulação, ele trata o problema como problema de minimização, mas essencialmente é uma otimização. E aqui está o resultado, basicamente, da otimização, né? Então, a gente tem aqui o custo acumulado, né? Então, por isso que eu falei aqui que o software ele trata como um problema de minimização, então ele inverte o sinal. E a gente fez 120 iterações, obviamente, isso poderia ser estendido, mas aqui já se observou que o degrau era menor, então parece que realmente é a melhor solução. E esse foi a geometria encontrada aqui foi colocada como a melhor, né? Então, os parâmetros da geometria que foram otimizados, eles estão melhor descritos no trabalho, na monografia, né? Mas, de qualquer forma, foram poucos parâmetros, porque o espaço de busca acaba ficando muito grande, então tentou se limitar assim, o número de parâmetros e o tamanho, né, o alcance de cada um deles, justamente para que a otimização pudesse convergir, e a gente vê que convergiu. Então aqui está a geometria proposta, né, no trabalho de referência, a geometria original, e a geometria depois da otimização. Então é interessante, eu acredito que seja interessante essa figura, justamente porque se observa que as geometrias encontradas, né, os parâmetros que foram otimizados, acabam fazendo com que a estrutura do ressoador fica bastante confinada aqui, ou o campo produzido, né, o campo confinado nessa estrutura do ressoador, interage bastante com a amostra justamente porque diminui, né? Então você não tem aqui, por exemplo, campo que poderia estar na borda interagindo com o recipiente, né, que está aqui em vermelho. Então é um resultado interessante de se observar. E aqui a distribuição de campo para algumas alturas, né? Então para a altura de 0 mm, 2 mm, 4 mm e 8 mm, com relação ao plano de sensoriamento. E aqui a geometria inicial, né, original, e a geometria otimizada, isso por primeiro modo, né? Mas aqui tem uma ressalva importante, que no caso da otimização que eu fiz, eu parametrizei o segundo modo como sendo, ou melhor, a frequência que eu varri durante a otimização é relativa somente ao segundo modo. Então eu foquei a otimização no segundo modo de ressonância e não no primeiro. Então a gente observa, por exemplo, no próximo slide, aqui sim está o segundo modo, né? Vale uma ressalva também que, na verdade, a estrutura original ela apresenta 3 modos, mas um deles é de frequência mais baixa e praticamente não tem deslocamento nenhum da frequência de ressonância. Então, por isso que está sendo comparado aqui o modo de mais alta ordem, no caso, né, seria na geometria original o terceiro modo, que é o mais parecido com o segundo modo nessa geometria otimizada. E dá para se observar que aqui, obviamente, também as escalas estão todas iguais, né, para poder fazer essa comparação. E dá para se observar que em diferentes alturas você ainda tem um confinamento de campo significativo, né? Então, a otimização convergiu para um resultado que você tem interação do campo em vários planos, né, em vários recortes da altura do eixo Z, e isso maximiza o quanto de campo está realmente interagindo com a amostra, portanto, a gente espera, né, e vai observar que isso aumenta também a sensibilidade. Então, aqui, algumas das grandezas de interesse, né, que foram observadas em simulação, e aqui, exatamente o que eu falei, né, com relação à otimização. Então, o modo que realmente foi otimizado apresentou essa melhora da figura de mérito, né, figura de mérito aqui sendo o fator de qualidade multiplicado pelo deslocamento da frequência de ressonância observada. E aqui o que eu ressaltei também, né, o primeiro modo basicamente não tem, o primeiro modo da estrutura original basicamente não tem deslocamento, então ele ele nem existe, né,
na geometria otimizada, então ele não foi tratado, não foi considerado, né? E aqui a comparação fica bem clara e é até interessante que a estrutura otimizada, mesmo no primeiro modo, que não foi uma consequência, né, indireta, ele acaba tendo uma figura de mérito melhor também. Aqui tem algumas figuras do setup de medição e do sensor fabricado, né? Então aqui o sensor fabricado, aqui o posicionador que a gente usou e o recipiente, né, que está aqui sobre o plano de sensoriamento, e o setup completo, né, tendo o VNA aí que excita o sinal que realmente interage com a amostra e, enfim, outros equipamentos utilizados, né, o calibrador e aqui é isso o setup completo aqui da experimentação que foi feito. Então, aqui a gente tem uma comparação base, né, com relação à simulação e experimento, e dá para se observar a diferença, né? Que infelizmente as cores ficaram trocadas, né? Mas basicamente dá para ver que o comportamento é o mesmo parâmetro, né? Então aqui a gente tem em azul a simulação, o S11, e em amarelo o S21 e aqui invertido. E a gente nota algumas diferenças, né? Então, evidentemente, a simulação nunca vai corresponder perfeitamente ao que se tem no resultado experimental. Mas dá para se observar que o comportamento geral das curvas é muito parecido, né? Essa estrutura hairpin ela funciona como um filtro, né? Quando ele não está carregado, apesar de, aqui nesse caso, ele não funcionar como um bom filtro, mas o objetivo não foi esse, né? Não é essa a aplicação. E aqui a condição com o recipiente, né? Também vale essa ressalva. Então, é o sensor não carregado com a amostra, mas o recipiente já interage. Então, a gente colocou isso como uma referência mais próxima aí do cenário real de medição, mais descarregado. E essas diferenças, existe uma série de motivos que levam a essa diferença significativa, bastante significativa, do deslocamento da frequência de ressonância para cima, né? Então, isso eu vou discutir um pouco melhor no final da apresentação, né? Algumas das dificuldades, algumas das imprecisões, não só de fabricação, mas também do setup experimental em si, e isso fica até como sugestão para trabalhos futuros, né? Coisas diferentes que podem ser feitas, né? Aqui, a gente tem já a curva da resposta experimental para a ureia, né? Então, a faixa de concentrações que a gente trabalhou foi de 200 até 6,25 ppm. A gente buscou fazer uma faixa relativamente ampla aí de concentrações que são pertinentes, né? Dado o trabalho que foi usado de referência e, enfim, são a faixa de valores que interessa para o nosso trabalho. E essa é uma resposta média, né? Porque um dos aspectos mais importantes aí para esse tipo de trabalho é você ter repetibilidade, você ter várias medições. Então, é um processo moroso, né? Um processo trabalhoso, mas é importante ter essas repetições, e aqui foi obtida essa resposta média, né? E alguns parâmetros assim, de dispersão, aqui em zoom, né? Não, perdão, aqui é modo 2. Mas de qualquer forma, aqui a gente tem alguma dispersão, dá para notar que o módulo 1 tem uma dispersão menor, a gente vai observar isso tanto na ureia quanto no KCl, e dá para se observar também um certo um comportamento mais ou menos esperado aqui, né, ou bem comportado de certa forma, com relação à variação da concentração e da frequência de ressonância, né? Então dá para ver que as curvas estão mais ou menos aí bem separadas. Aqui o resultado para o cloreto de potássio, então é interessante essa comparação dos dois fertilizantes, justamente porque o cloreto de potássio ele tem uma dispersão muito maior, né? Ele não tem um comportamento tão bom ou tão parecido com o esperado, né? Com relação à frequência de ressonância e à concentração, e a gente vai ver isso nas próximas curvas também do fitting linear, da regressão que foi feita. Então aqui, para a ureia, né, a gente tem a comparação entre modo 1 e modo 2, é importante ressaltar também que a comparação entre ureia e cloreto de potássio é sempre feita nas mesmas escalas, né? Então no próximo slide vão ter as mesmas escalas verticais. E a gente tem aqui algumas barras de erro, né, com relação às medições que foram feitas, né? Então,
Aqui nesse trabalho foram consideradas 3 medições, 3 pontos, ou seja, a amostra foi preparada com a concentração maior, foi diluída, né, e até a última concentração de 6,25, e esse processo foi repetido aí 3 vezes para poder ter uma certa noção de desvio, e enfim. Então, uma das coisas interessantes que a gente observa, que dá para observar no gráfico das curvas também, é justamente que o modo 1 ele tem uma dispersão bem menor, mas também a inclinação aqui, que vai determinar a nossa sensibilidade, né, a inclinação do fitting linear, ela também é menor. Né? Então, era de se esperar que é um modo que tem uma distribuição de campo que interage menos, né, ou em menor quantidade, com a amostra em si, tem uma intensidade menor. E aqui tem um certo dilema da área de sensoriamento, né, que você quer aumentar a sensibilidade, mas ao mesmo tempo você tem que travar todas as condições para evitar essa dispersão. Né? Então, por exemplo, essa dispersão da segunda e da primeira concentrações, aqui no final já é um pouco esperado, porque a gente está em concentrações baixas, né, perto do limite de detecção. Mas você ainda assim tem alguns desvios maiores, né? E, enfim. E com relação ao comportamento do cloreto de potássio, a gente vê nesse segundo slide que ele também, né, como correlacionando com a imagem anterior do gráfico, ele apresenta uma dispersão muito maior. Né? Então, apesar de os pontos aqui médios, né, em preto, eles estarem bem mais próximos de uma reta, né, então eles desviam menos, principalmente aqui no modo 1, eles têm uma dispersão maior e, obviamente, isso é um parâmetro ou um resultado a se levar em consideração, a investigar as causas do porquê que gerou esse tipo de resultado, né? Mas dá para se afirmar que o resultado para a ureia aqui foi melhor, né? Nos dois casos, dos dois modos. Né? E aqui tem uma comparação um pouco mais quantitativa, né? Com relação a essas curvas. Então, exatamente o que eu falei da inclinação da reta, né? Do fitting, a gente observa que as sensibilidades para o modo 1 da ureia e do cloreto de potássio foram parecidas, apesar da dispersão da ureia ser bem menor. Mas aqui no caso do cloreto de potássio, da ureia, a gente tem uma sensibilidade melhor no segundo modo, né? No segundo modo que foi otimizado. Aqui esse coeficiente de determinação é basicamente uma medida da variância do meu parâmetro de interesse, aí, né, que no caso é a concentração. O quanto dela é explicado pela variância da minha entrada, que seria a frequência de ressonância, que é o que realmente o meu sistema mede. Esse limite de detecção, ele está definido exatamente como no artigo de referência, né? Então ele basicamente ele é proporcional aí ao quanto o meu sistema varia na condição sem analítico de interesse e inversamente proporcional à minha sensibilidade, né? Perdão, ao contrário. Então, a gente observou que no segundo modo, que foi o modo otimizado, nos dois casos a gente tem o limite de detecção mais baixo, que é o caso ideal, né? A gente quer o limite de detecção menor possível. E esse parâmetro do erro médio quadrático, aqui ele está correlacionando aos pontos médios com relação à dispersão deles com relação à reta de fitting linear. Né? Então, não é exatamente dos pontos sozinhos, e sim dos pontos médios. Essa é a observação que está colocada aqui embaixo. E as correlações aqui, ou melhor, o coeficiente de determinação, ele não está ideal do ponto de vista estatístico, né? Obviamente a gente precisaria de mais medições e de um coeficiente de determinação um pouco mais alto, mas ainda assim ele mostra que não é um coeficiente baixo ou fraco. Né? E aqui uma certa discussão com relação aos resultados que a gente observou. Né? Então, basicamente, o que esse trabalho mostrou realmente é que a gente tem essa variação das frequências de ressonância nos dois casos, né, mesmo com o cloreto de potássio, ainda que a dispersão seja um pouco maior. Aqui a gente viu que o modo 2, que foi o modo otimizado, realmente resultou em melhor desempenho, tanto na simulação quanto no resultado experimental. E, do ponto de vista experimental, a resposta da ureia foi bem mais consistente, né? Então dá para se observar tanto nas curvas, né, de S21
quanto nos resultados numéricos, quantitativos, que a resposta dela foi mais consistente, né, foi melhor dentro do esperado, né, do comportamento esperado. E algumas coisas que limitaram aqui o desempenho, né, então, são limitações tanto do que foi feito no projeto, quanto do setup em si, né, ou da forma como foi feito, que é o fato de que, como se quer uma sensibilidade melhor, uma sensibilidade maior, tem que se ter muito mais cuidado também com os fatores que levam à dispersão, né? Então, questões como, que vão ser tratadas também no slide seguinte, né, de limitações, como temperatura, o próprio setup, ele é limitado em si por conta de você ter que ter um posicionador no eixo Z e pode existir uma certa variação de pressão ou mesmo de inclinação. Esses são alguns aspectos que limitam aqui o resultado e também as conclusões que se pode obter desse trabalho, né? Então, basicamente, o ponto central aqui desse trabalho, ou dessa discussão, é que o sensor ele funciona como prova de conceito, se observa uma certa variabilidade, mas existem algumas questões a serem melhoradas com relação, em trabalhos futuros, por exemplo, com relação à repetibilidade e o controle do próprio setup experimental, né? Então, aqui algumas das limitações que eu estava comentando. Essas limitações, tanto do setup experimental quanto também da tolerância de fabricação, acabam levando a, por exemplo, aquela discrepância conectando, né, com o que foi mostrado, entre o resultado de simulação e o resultado experimental, né? Então, um dos aspectos, por exemplo, é que se existe uma fabricação com uma certa inclinação, algum problema ali de fabricação, pode-se ter um lado do substrato que tenha sido tirado em maior quantidade, né? E isso pode levar a alguns gaps de ar, e como o ar tem uma permissividade muito diferente da água, você pode acabar tendo uma permissividade efetiva diferente, né? Uma permissividade efetiva menor, o que leva a frequência de ressonância a ser maior, como foi observado, né? E bastante significativamente. E o próprio setup também, né? Então, existe uma questão de, se eu estou usando posicionador em Z, eu precisaria de uma certa garantia que a minha pressão ali está constante, que está perfeitamente plano. E, enfim, fora outras questões mesmo operacionais, né? Então, um dos exemplos é o fato de que o uso das pipetas, como foi feito, ele dá margem para erro manual, erro humano, operacional. E isso é uma questão que acaba limitando, por exemplo, o processo de diluição e de medição já é moroso, já é trabalhoso em si. Com esse tipo de problema, isso pode, e foi observado, né, durante o meu trabalho, que isso pode levar a uma dificuldade maior em conseguir realmente um número grande de medições, enfim. Então, esses são aí alguns dos aspectos, né? E fora o fato do controle de temperatura também ser, a rigor, ou melhor, o controle de temperatura necessário ser mais rigoroso, né? Então, para um resultado um pouco mais estável e aí sim, para se conseguir uma quantidade maior de resultados experimentais, né, ou de medições, para se ter uma robustez estatística e do método maior. Então, realmente, é um trabalho que mostrou, acredito eu, uma prova de conceito, né, que o sensor funciona, o sensor mostra essa variação, o processo de otimização funcionou, né, tanto em simulação quanto experimentalmente dá para se observar isso. Mas ele ainda tem algumas questões que ficam para trabalhos futuros, né? Então, basicamente aqui, algumas das sugestões que eu propus, né, no meu trabalho é justamente essa possibilidade de ter mais repetições e em outras condições controladas, por exemplo, de temperatura, para se ter um conjunto de dados mais significativo e que seja mais robusto também, né? Então, isso não funciona como uma aplicação, esse trabalho não funciona como uma aplicação ainda real, comercial, está no estágio realmente de prototipagem. E aqui, por exemplo, o uso de um setup que dependa ou que tenha menos margem de erro na operação manual seria interessante, né?
E aqui, um dos aspectos mais, talvez, interessantes desse trabalho, né, ou que fica proposto como trabalhos futuros, é justamente a mistura de fertilizantes, né? Porque como a gente tem aquele tripé de nitrogênio, fosfato e potássio, NPK, seria interessante um sensor que pudesse detectar as concentrações, identificar esses compostos diferentes em uma mistura de solução aquosa, que muitas vezes a solução aquosa já é interessante em si, por ser mais fácil a absorção das plantas, né? E aqui também, isso com um conjunto de dados melhor, né? Então as coisas aqui se conectam, com um conjunto de dados maior e mais robusto, né? Em condições mais controladas, enfim. O uso de modelos multivariados e às vezes até de aprendizado de máquina podem ser aplicados justamente para essa classificação e para essa quantificação, como foi feito no trabalho aqui do Matheus, né? Então, esse é um aspecto que você pode extrair outros parâmetros que não a frequência de ressonância unicamente, né? Largura de banda, enfim, outros parâmetros que possam funcionar também como parte do princípio de sensoriamento. E basicamente é isso. Essas foram as referências aqui dessa apresentação, né? Parte delas como também usadas, né, no meu trabalho na monografia. E é isso. Agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado, Brian. Ficou exatamente em 30 minutos de apresentação. Agora a gente passa para a arguição. Bom, geralmente a gente escolhe quem está mais longe, no caso aqui não tem ninguém mais de longe, então vamos começar pelo Matheus, que vai para longe. Muito bom. Gostei do seu trabalho, Brian, muito bom. Realmente, alguns trabalhos que eu vi já de TCC, o seu está num nível muito maduro. Você já tem uma visão bastante ampla de todo o processo, desde a parte domínio do software, né, de propor estruturas, de usar funcionalidades de softwares aí que nem tantos autores hoje em dia exploram. Então eu acho um trabalho realmente bastante completo, né? A parte de fabricação, a parte experimental está realmente muito interessante, é um trabalho bastante completo e num nível bem elevado. Para quem está terminando aí a graduação, então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, o que eu ia mais pontuar aqui, algumas coisas assim, que eu acharia interessante discutir, mas que não como, você não entende isso como uma crítica ao trabalho, mas algo que possa elevar, né, e colocar isso em outro patamar também, para que você faça disso uma publicação sua, né? Daqui para frente. Então, primeiramente, assim, alguns pontos que eu notei assim, em torno do seu texto. Por exemplo, eu achei que tem alguns gráficos que estão com uma fonte muito pequena, então em relação ao texto, né, então você tem que dar muito zoom no computador para conseguir ler o que está escrito em alguns pontos, algumas figuras. Então eu deixei como sugestão lá para você aumentar a fonte de todas as figuras aí para ficar uma leitura mais fluida e mais confortável, né? Quanto à estruturação, eu achei bastante interessante também. A parte da fundamentação teórica, eu achei que, não sei se seria interessante, porque eu acho que tem coisas ali que, claro, está tendo a teoria eletromagnética, é muito bom, mas não sei se tem coisa que está tão de fato ligada ao Armin, né, que você explorou nesse trabalho. Então, uma coisa que eu senti falta, né, na parte teórica foi, por exemplo, uma teoria um pouco falando sobre o gradiente descendente, né, que você usou para a otimização da sua estrutura. Então, eu achei interessante, né, o uso dessa funcionalidade do software, né, para a otimização, mas eu senti falta uma teoria sobre isso, entendeu? Então, ali, por exemplo, você mostra como que você conseguiu minimizar o erro e, ao mesmo tempo, a gente fica, mas quais parâmetros de fato ele estava combinando, né, em cada ponto. Eu sei que você colocou ali a função, né, de custo e tudo mais, mas eu acho que
isso daí faltou explorar um pouquinho melhor no trabalho. Então, acho que seria interessante você colocar algumas equações, explicar como que o método funciona, embora já seja uma caixa fechada, né, HFCS, então, mas eu acho interessante colocar algo nesse sentido aí, para quando você for tratar ou evoluir esse trabalho. Né? Agora, outro ponto que eu achei interessante, assim, é você escolher o hairpin, né? Tem algum motivo de ser? Uma razão? Porque a gente tem vários outros tipos de ressoadores, né? E eu fico me perguntando se isso... A razão por trás, assim, foi basicamente por pegar o trabalho de referência que era da... Então, como esse trabalho do meu TCC ele foi feito em paralelo com a pesquisa lá do IACIR, né, que está no nosso laboratório, a revisão bibliográfica que eu fiz, o levantamento da literatura nesse contexto de fertilizantes, sensores micro-ondas para fertilizantes, ele foi feito já de forma a aproveitar tanto para o trabalho do IACIR quanto para o meu. Então, a gente precisava dessa literatura de referência, precisava de alguns resultados. Então, nas reuniões semanais ali, ou quinzenais que a gente tinha, eu trouxe esse levantamento da literatura, né, e a gente discutiu alguns aspectos de cada trabalho e identificou que esse trabalho de referência que eu utilizei no TCC, ele era o mais próximo e o melhor em termos de resultado, assim, né, em termos de limite de detecção, enfim, sensibilidade, dentre todos que eu levantei. E nesse trabalho ele já explorava algumas, acho que outras 3 geometrias, além do hairpin, para usar de comparação. Então, foi assim, né, uma análise da minha parte foi no levantamento da literatura, né, nessa área de aplicação. E, por outro lado, foi o trabalho desse trabalho de referência, né, desse artigo, que já trouxe uma análise ali com outras geometrias e identificou que a geometria do hairpin era melhor. Entendi, porque eu acho que seria legal, pelo menos, colocar no texto que já houve aí uma seleção prévia, né? Tipo, feita por esses autores e por isso você explorou somente o hairpin. Eu não sei também se você vai saber falar quais foram essas outras geometrias. Você sabe? Por curiosidade. Cara, eu lembro de uma... É que eu não sei, né? Tem algumas geometrias que tem um nome meio sugestivo. Uma delas era uma geometria em forma de E. As outras, eu acredito que tenha tido uma que era simplesmente um anel ressoador, sem gap, sem nada. E eu não lembro agora se tinha mais uma ou se tinham outras 2. Mas de qualquer forma não lembro quais são. Não, tudo bem. É porque quando eu olho para a geometria da estrutura, eu vejo o hairpin, mas eu vejo que isso poderia tender para um split ring se a gente estendesse, né, as trilhas ali em cima. Então, com o trabalho futuro, eu fico pensando, né, se não seria interessante incluir uma análise trocando os ressoadores de hairpin por um de split ring. Porque seria uma variável a mais ali, que você teria que fazer toda a otimização de novo, incluindo talvez o gap, né, e essas trilhas em cima, e comparar esse desempenho. Porque, querendo ou não, o hairpin achou ótimo assim, que você escolheu ele como geometria para explorar, mas também tem essa clássica, né, do split ring, que eu fico me perguntando, se fosse split rings ali, né, em vez de ressoadores hairpin, será que teria ganho? Será que... Né? Então eu acho que se fosse amadurecer mais esse trabalho, talvez explorar também essa nova abordagem, né? E fazer esse processo de otimização e comparar. Né? Porque o split ring ele vai deixar ali a geometria que ele vai ter um campo mais confinado e localizado, enquanto que esse hairpin tem um campo mais distribuído. Então seria interessante tipo de comparação para se quisesse, né, levar assim, mais a parte de otimização mesmo de estruturas diferentes. Então acho que isso aí seria interessante. Agora, um outro ponto também que
Tem quanto tempo? Eu não sei. 15 minutos oficialmente. Ah, é? Quantos? 15 minutos oficialmente. Tá. Agora, um outro ponto que eu sei que você partiu. Eu não sou fã de nada oficial. Tudo bem. Não, se eu tiver isso aí, vocês me avisam. Agora, outro ponto que eu acho interessante, que eu acho que eu já tinha falado isso para você, que eu vi, né, você mexendo já nessa estrutura do laboratório, que eu sei que você partiu do ponto do trabalho dos fertilizantes, Sim. mas eu fico me perguntando por que 4, né, ressoadores hairpin e não menos 3, 2, a gente precisa daquele tudo. Então, essa é uma ótima pergunta, inclusive. Eu ia comentar isso como ressalvo da pergunta anterior que você fez, mas no trabalho também, nesse artigo, ele faz justamente essa justificação, né, ou justificativo. Então ele explora o contexto com 2, com 3 e com 4, e aí mostra realmente que com 4 é mais interessante, é um resultado melhor. Entendi. Entendeu? Posso dar um pitaco aí? Eu concordo plenamente com o que o Matheus está falando aí, porque isso daí realmente não tem como você me perguntar isso. Mas o hairpin seria a minha última escolha como ressoador. E eu não acho que ele está funcionando como hairpin aqui. Entendeu? Porque o hairpin, as trilhas que você conecta cada um, você tem que ver, você tem que olhar como que a corrente circula naquilo. Porque quando você vai ver aquilo, aqueles bracinhos em paralelo, são acopladores. Entendeu? Então, quando você está trabalhando nessa frequência, olhando a dimensão dele, ele não está funcionando, ele está trabalhando ali essencialmente com elementos capacitivos que você está ligando o campo através dele. Entendeu? Porque naquela dimensão, eu esperaria você ver, de fato, ressonância de comportamento de hairpin em frequências bem mais altas do que aquela. Então sim, legal que você também teve essa resposta já, mas eu acho que seria, eu não sei se você discute isso no texto, Talvez, acho mas então seria interessante acrescentar para que não fique uma geometria que você simplesmente arbitrária, assim, como isso daí. Né? Então, agora um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que você não colocou o gráfico nessa apresentação, mas foi quanto à escolha do volume. E, se eu não me engano, você escolhe o volume com base no primeiro módulo. Eu acho que você pega 1.5 ml, onde você fala que é onde está mais bem definida a ressonância. E aí eu fico me perguntando por que você escolheu. Se você otimiza o segundo módulo, mas com relação ao volume você escolhe para fazer medida com base no primeiro módulo e não no segundo. Eu não sei se, assim, eu não vou lembrar no texto se eu falo explicitamente que o primeiro módulo foi o parâmetro usado como referência para justificar a escolha do volume. Mas eu acredito, e agora estou sujeito a erro por não lembrar exatamente o que está no texto, mas pelo menos da parte do que eu fiz, eu acredito que a escolha desse volume ela foi baseada, na verdade, no quão próximo o formato da ressonância estava com relação à simulação. Porque na simulação, você vê que o segundo módulo é mais largo, né, e tem um vale menor, em termos do quanto ele chega em dB, e o primeiro não. O primeiro é o contrário, né? O primeiro é um pouco mais fino e tem o vale mais profundo. Então, se eu não me engano, é isso. Você escolheu com base nesse critério. Exato. Mas assim, se me permitir um comentário, eu acredito que isso inclusive talvez fosse interessante estar como parte da apresentação. Uma das limitações do trabalho foi realmente não ter feito, vamos dizer assim, uma forma rigorosa de justificar esse volume da amostra experimental, né? Porque o volume não corresponde exatamente ao que foi usado na simulação, e o certo é que, bom, eu tenho vamos dizer assim, um espaço de busca ali, e eu tenho que varrer todo ele, ou de alguma forma inteligente, para poder justificar aquele volume. Né? Então foi uma questão meio prática ali, né? Da justificativa de escolha, mas não foi rigorosa, é uma limitação do que
foi feito. Não, e é porque eu acho que a questão do volume pode, acho que te ajudar com a parte da alta dispersão das medidas experimentais. Porque eu já tive alguma experiência aí na bancada de medições e eu já tive a experiência de que com volumes maiores eu tenho medidas mais estáveis. Entendi. E aí eu fico imaginando que uma vez que você tem um volume maior, parte do campo fica mais confinada dentro daquele volume de amostra que você tem. Então, e a água ela não se distribui uniformemente em todas as vezes que você repõe naquele recipiente. Então eu fico imaginando que, como parte do campo às vezes fica para fora, né, com menos volume, pequenas alterações na superfície da água, ou até a capilaridade nas paredes, pode alterar o que você está lendo. E uma vez que você cobre mais essa parcela de campo próximo ao ressoador, você vai ter menos campo na superfície lá em cima, né? Então, você ganha estabilidade. Eu acho que isso seria uma abordagem bastante interessante você testar depois, né? Se você, eu sei que você vai seguir pela pesquisa aí, mas para você melhorar essas barras, essas error bars que você está vendo. Então, eu acho que até seria legal você justificar, acrescentar mais volume para ter uma ressonância mais definida para o segundo modo. E aí eu acho que você também vai ganhar em termos da dispersão do erro. Não, agora você comentando isso, você me lembrou o comportamento. Assim, então acho que eu coloco 3 gráficos, se eu não estou enganado, na monografia sobre isso. E o comportamento que deu para observar, que eu variei de 0,1 e 0,1 a partir de 1 ml, se eu não estou enganado. Enfim, e aí, o que se observa é que você tem essa ressonância mais definida no primeiro, aqui, né, mais profunda e tudo mais. E o segundo ao contrário. E aí, o que vai acontecendo, conforme eu vou aumentando o volume, essa característica vai trocando. Então, o segundo modo vai ficando mais parecido com o que era o primeiro e o primeiro com o que era o segundo. E se você aumenta mais ainda, e aí tem que se ver realmente qual que é o limite desse aumento, os modos acabam ficando todos torcidos, outros modos aparecem, né? E aí as ressonâncias ficam todas espalhadas, enfim, às vezes fica uma ressonância em cima da outra. E aí não seria interessante também. Então, realmente, talvez esse aumento no ponto onde o segundo modo fica mais definido possa ser que seja um ponto melhor de operação. Isso talvez você pode verificar até em simulação, né? Se você joga um volume baixo, calcula quanto de campo tem ali dentro, joga um volume onde a ressonância é mais bem definida, calcula quanto de campo tem ali dentro, você já sabe se realmente fazer a integral do volume. Então, esse é um ponto interessante, acho que primordial, assim, e que seria muito legal se você conseguisse responder, né, se realmente com maior volume você tem maior estabilidade, e que eu acho que isso poderia ajudar bastante para você, de fato, finalizar e fechar o trabalho, né? Então, enfim, era mais ou menos isso que eu te falaria. E outra coisa também que eu acabei lembrando agora é o posicionador. Eu acho que assim, fica bastante legal ali, né? Se colocar o posicionador, fica tudo bonitinho. Mas eu acho que isso também pode estar te gerando erro experimental. É o que você falou justamente da pressão, né? A gente sabe ali, às vezes, a gente não sabe como aquele negócio de fato se comporta ali perto do sensor e tudo mais, mas eu faria um teste de, por exemplo, tirar, colar mesmo o container no sensor, né? E ver como, se você tem um pouco mais de estabilidade, né, nessas medidas para uma mesma concentração. Eu acho que isso também te ajudaria. Mas vale um teste. Não estou falando que isso vai melhorar com certeza, mas eu acho que vale um teste. E no mais, assim, que eu tinha para comentar mais, assim, que eu acho que pegaria mais essas considerações.
Então, no geral, o trabalho tá muito bom, eu gostei bastante dos resultados. Você não testou apenas um, você testou 2 também. Eu sei o quão trabalhoso é você fazer essas repetições, então dá para ver que você consigo sentir que você colocou muito empenho nesse seu trabalho e fico bastante feliz, né, com o que você entregou e parabéns. Obrigado. Obrigado. É isso. Muito bom. Obrigado, Matheus. Agora posso poder ir. Beleza. Brian, eu gostei do seu trabalho. Falei daquele negócio do repinho, mas não estou sacaneando. Não. Para você ver, mais é um lembrete para você tomar cuidado quando você faz algumas escolhas a respeito de estrutura, porque é aquela história, tudo tem que ter uma razão de ser. Entendeu? Eu me lembro antes ainda, quando você estava na bancada ainda, eu falava, eu não consigo entender ainda por que você escolheu essa estrutura, mas cada um sabe jogar lá perto. Mas enfim, um comentário que eu acho não tem nada a ver, assim, né? Mas porque você colocou aqui o processo de Haber Bosch, e de fato isso daí é uma coisa que já vem se arrastando há 100 anos. Mas só uma curiosidade, isso aqui é um troço, como você também comenta sobre o consumo de energia desse negócio, que é uma coisa assustadora. Mas o pessoal está colocando um esforço enorme em computação quântica para poder descobrir uma nova maneira de quebrar essa moeda, para poder reduzir esse consumo de energia. Então tem bastante coisa, parece que está bastante promissor em termos do que faz, mas como eu disse, é só uma coisa tangencial ao seu trabalho, porque eu acho que é pertinente a discussão. Eu acho que a estruturação do seu trabalho, não tenho nada a reclamar dela, entendeu? Eu acho que você, embora eu tenha algumas restrições com o uso de figuras, eu vivo falando isso, entendeu? Principalmente quando é de outros autores, isso aí você tem que tomar cuidado. Somente se a figura, o trabalho permitir que você use a figura desse jeito, tá certo? Então, para não caracterizar processo de Violação de direitos autorais. Então, tome muito cuidado, isso acho que vale para todo mundo que está aqui, para vocês fazerem algo. Se tem uma estrutura, uma figura, ela está protegida, pô, desenha a figura, faz uma coisa, faz uma interpretação sua daquela figura que chame a atenção para o que você quer resolver. Agora vamos lá. Quanto à parte do tratamento eletromagnético. Tá, você quer fazer. Agora você quer um outro lembrete para todo mundo. Para vocês tomarem cuidado apenas. Entendeu? Cuidado com você colocar informações aqui. Entendeu? Não vou dizer que você não domine a coisa, mas vocês tomarem cuidado para não passar aquela ideia de erudição sem que você tenha erudição sobre um determinado assunto. Porque aí isso fica um pouco ruim, porque você procura colocar muita coisa, mas não vai na profundidade, em algumas sessões, na profundidade que deveria. Entendeu? Então isso passa uma coisa que você enfiou aí. Entendeu? E fica achando assim, não, eu tenho erudição, eu sei navegar nessas pessoas, eu sei tomar muito cuidado. Na banca que nós estamos tendo aqui, isso aqui é bastante assim, ponderável. Mas se você vai para um trabalho com a defesa, por exemplo, alguém pode dar uma rasteira em você, uma defesa de mestrado, uma defesa de doutorado. Exatamente por querer colocar você contra a parede para poder você tentar responder alguma coisa. Não, você não colocou aqui, então quer dizer que eu suponho que você domine. Entendeu? Então tome cuidado com o uso disso. Por exemplo, o fato de que a maneira, alguma dessas substâncias que você está utilizando são anisotrópicas? Não. Por que você está usando aqueles anisotrópicos? Não em condições normais. Eu acho que isso é no começo da formulação da teoria, né? Mas depois eu assumo que não é o de interesse. Acho que eu coloco o caso mais geral e depois... Não precisava entrar nesse mérito. Por que você derivou a equação de onda? Isso eu acho que é muito inicial, né? Não. A equação de onda eu derivo para vocês no curso de ondas eletromagnéticas. Na verdade, eu derivo mais uma vez. Sim. Eu sei que vocês todos sabem chegar nela, porque é muito simples. Mas ela não tem papel nesse trabalho seu. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou tirar daqui e vou jogar no apêndice. O que ela está te ajudando lá no apêndice? Ela não faz o seu trabalho inteiro no apêndice. Entendeu?
Bom, tudo bem com essa discussão em seguida. Por exemplo, eu faço isso em eletromagnetismo. Derivar o que é o vetor B para poder chegar lá na expressão da periodicidade. Tem necessidade de você colocar isso em matéria. Entendeu? Porque isso está decorando decorando no sentido assim de estar entrando aqui apenas ilustrativamente, não está agregando nada. O trabalho você tem que entender que o trabalho de vocês não é um tutorial sobre alguma coisa. Entendeu? Então, não coloquem coisas que, primeiro, vão ocupar um espaço danado. O trabalho é um quase 140 páginas. Entendeu? E aquilo, entendeu, já é algo que é supostamente nesse andar da sua carruagem, já é algo que você tem, olha, tem domínio. Sim. Então, isso aqui, por exemplo, eu não entraria nem no método, mas, por exemplo, se você quisesse, no mínimo, você coloca uma referência para dizer o que você está usando nessa manual. Entendeu? Não faz o menor sentido ficar ocupando coisas como isso. Você poderia ter dedicado mais tempo, por exemplo, ao seu trabalho mesmo, o que você está fazendo. Bom, você entra, isso que eu colocaria de fato lá no apêndice. Por exemplo, quando você está derivando o modelo de Lorentz. Aonde você usou o modelo de Lorentz? Na verdade, a ideia de mostrar isso é quase, na verdade, está muito implícito, né? Porque o uso, a premissa de que a minha resposta é lorentziana foi usada, por exemplo, para fazer o fitting da curva. Não, são coisas diferentes aí. Uma coisa é o modelo de Lorentz, que você usa, por exemplo, para representar, por exemplo, um mero material, porque é um modelo feito para gases e elétrons, tá certo? Então, você vai usar, chega na equação diferencial e tudo mais, e você vai achar uma expressão para permissividade, inclusive para permeabilidade. Permeabilidade, normalmente, você trabalha com o Drude do Lorentz, entendeu? Mas, então, o Lorentz é mais porque você coloca outras ressonâncias que ele consegue acompanhar, que o modelo de Drude sozinho não faz. Mas eu não consegui ver onde você tem que ir isso. Então, eu não sei onde que ele te ajudou na sua discussão. Entendeu? Aí você vai lá na frente e fala do modelo de Debye. Entendeu? Tá, o modelo de Debye, o que você está utilizando, eu acho que faz sentido. Entendeu? Porque você pode modelar água ou qualquer outro líquido usando o modelo de Debye. Mas aí você entra numa coisa que fica parecendo assim, eu vou dar um tutorial de alguma coisa para você. E não te ajudou em nada. Entendi. Certo? Então, mas aqui, eu estou falando para você a minha opinião. Certo? Se você acha, você, Vinícius, acha que é pertinente levar essas coisas para o apêndice, porque mesmo que você coloque um apêndice, você precisa chamar o apêndice. E se você vai chamar o apêndice, qual é o gancho que você vai dar para poder explicar o modelo de Lorentz? Para falar, não, ele está no apêndice. Entendeu? Então, lembrem disso, vocês precisam colocar as coisas e as coisas têm que ter um contexto. Se você, qualquer coisa que tiver no apêndice, é como uma tabela para você, você tem que chamar o seu texto. Tá certo? Então, veja direitinho isso aqui. Tá certo? Muito bem. Eu estou andando aqui, tá? Essas coisas, parâmetros de espalhamento, se você quiser explicar alguma coisa também, quiser levar, o que você vai usar os parâmetros. Você fez olha só, você faz uma coisa geral e você fala, aí você fala do sistema de duas formas. O que eu falei para você não precisa explicar a teoria de matriz de espalhamento. Entendeu? Não é necessário. Mas você poderia já ter usado a teoria de matriz de espalhamento para explicar o seu problema, para poder definir o seu problema. Entendeu? E aí você coloca como é que as coisas funcionam e por aí vai, entendeu? Mas
Você poderia ter sofrido no sentido de ficar escrevendo menos, entendeu? E, enfim, teve de microfita, tudo bem. Agora, uma coisa que eu acho é o seguinte, nessas equações que você está utilizando, tem uma, eu não sei aqui se esse cara que você cita aqui é o mesmo cara que eu penso que é um cara que ele tem um handbook, entendeu? Que é um livrinho que tem aqui na Biblioteca Central, da década de 50, em que o handbook inteiro é dedicado a você fazer tratamento de linhas, eu tenho uma linha metálica que eu vou usar para microfibra, qual é a indutância, qual é a capacitância. E em função dos parâmetros que você está utilizando, toda essa parte de ajuste, ele tem tudo lá. Eu acho que aquilo lá é mais interessante porque ele te ajuda a colocar em função da frequência, que é uma coisa que ficou faltando você dizer para mim. Entendi. Tá vendo? Essa parte aqui, tudo bem, você vai usar essas funções para cálculo de impedância característica, tudo parametrizado, tudo bonitinho. Então, qual é a faixa de frequência que você pode usar? Entendi. Entendeu? Isso para mim é uma informação que você poderia ter usado aqui. Entendeu? Não ter perdido tempo com outras coisas. Então, eu acredito que isso daqui deva funcionar para você. Eu acredito que não deva ter muito problema. Até porque eu já perdi muito, Matheus, a respeito disso tempos atrás, onde a gente usava essas linhas com 3 milímetros, elas funcionavam com uma banda razoavelmente grande, dando 50 ohms. Entendeu? Mas isso era para 10 GB. Não era? Na época, os sensores eram para 10 GB. Aqui você está trabalhando na faixa abaixo de 5 GB. Aí eu já não sei, porque o comprimento de onda ficou grandão. Entendeu? E aqui, aí eu já precisaríamos ver se essas equações que você tirou, aí é só você olhar a referência. Entendeu? Elas satisfazem. Você tem problema, erros de previsão que você tem quando compara com o experimental, que você atribui algumas coisas, como volume, por exemplo. A discussão de volume nós já tivemos no laboratório um tempo atrás, entendeu? E realmente você não estabilizar o volume, isso pode sim representar um problema, dada a permissividade da água, que é uma paulada, entendeu? Então, só toma cuidado da maneira como você coloca as coisas. Aí vem toda aquela história. Você se preocupou muito com a parte, digamos assim, fundamentação eletromagnética, às vezes desnecessariamente. E aí algumas coisinhas que eram tanto óbvias, você deixou um pouco atrás. Entendeu? Então isso daí eu acho que é uma coisa que eu tomaria mais cuidado com isso. Eu só, bom, é porque o livro talvez se dava um pouco diagonalmente, mas você tem duas expressões para o epsilon EBC, você lembra por quê? Duas expressões diferentes para epsilon EBC. Bom, eu imagino que seja por atender condições diferentes, né? Mas como é para a mesma estrutura, por que você optou talvez uma que é um epsilon efetivo, que a expressão elas são um pouco parecidas. Mas bom, enfim, depois você vê isso. Não vou perder tempo com isso aí não. Você coloca na figura 9 a representação equivalente do seu circuito. Legal. Mas põe valores ali, coloca isso no gráfico para você ver e mostrar que a representação elétrica que você colocou não está ali apenas decorando o seu texto. Porque do jeito que está aqui, eu estou vendo bonitinho, um monte de indutor e capacitor aqui. Bonito. E daí? Certo? Tudo bem. Aí você vem, faz uma análise que, essa análise eu acho que talvez tenha sido a que você mais procurou explorar como deveria, que é a parte de análise de sensibilidade, usando teoria de perturbação. Beleza, não tem problema em usar teoria de perturbação aqui. Mas se você olhar as suas integrais, elas são função do volume. Certo? Sim. E ali, como você tem toda a informação sobre o epsilon, você tem a informação sobre o campo elétrico que você está utilizando, entendeu? Você poderia ter feito uma análise quantitativa nessa parte, ao invés de mostrar as equações para mim. Entendeu?
Tudo bem, a equação é bonita, mas você não fez nada com ela. Entendeu? Então, aí que você entra na parte de propriedades elétricas, dinâmica, físico-química de soluções aquosas, certo? É aqui que você chega no modelo de Dewey, se não estou enganado, Debye, perdão. Tudo bem, essa parte eu colocaria no apêndice, porque essa você pode chamar, entendeu? E aí eu colocaria também, ali, o que esses modelos, do jeito que eles estão aqui, quais são as curvas em função da frequência que eles produzem na região que você está trabalhando, por os materiais que você está analisando. Entendeu? Comportamento esperado de soluções de KCl na faixa de microondas. Cara, você só põe aqui que o epsilon dele é função de frequência e vai ter uma parte dissipativa. Eu não entraria nesse mérito, porque bastaria você colocar lá no apêndice as curvas desse cara. Toda essa discussão aqui, para mim, se você quiser, poderia levar para lá, entendeu? Mas coloca informação para poder ver, por exemplo, como é que esses caras estão quando você varia a frequência. Tá certo? Essa daqui, pô, doeu na minha alma, o 2.8, que é modelagem eletromagnética computacional e simulação numérica. Você fala de elementos finitos porque os seus solvers estão falando de elementos finitos. Eu discutia os elementos finitos em aplicações. Você coloca uma equação de elementos finitos que não representa quase nada daqueles elementos finitos. Entendeu? Então, isso aqui, necessariamente, eu acho que até depõe um pouco. Eu tiraria isso daqui, se você não quiser comentar nada a respeito de elementos finitos. Não comente. Entendeu? Porque essa parte aqui, realmente, eu acho que não ficou legal. Bom, você coloca a equação vetorial de onda que está sendo resolvida aqui, equação 281, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se, para esse tipo de problema, o HFSS utiliza essa equação especificamente. Porque aquela solução daquele problema não necessita de equação vetorial. E se você usar a equação vetorial, nos limites adequados, ela cai numa equação escalar. Entendeu? Depende das fronteiras que você está utilizando, de um monte de coisa. Então fica uma equação aqui, entendeu? Que, de novo, você não sabe como que ela funcionou em elementos finitos, nunca que você colocou foi uma pisada que você deu de alguma coisa para poder explicitar para você que você tem que colocar os elementos. Você sabe, tem ideia de como é que os elementos de elemento finito funcionam? Como é que eles colocam? Então, de novo, entra naquela história que eu falei com vocês. Então, cuidado para ouvir esse negócio, para não colocar a erudição em um ponto que você não tem domínio. Tá certo? E isso realmente aqui não ficou legal. Outra coisa que você fala também, por exemplo, é a parte de otimização geométrica. E você usa o Q carregado. Normalmente, nesse tipo de dispositivo, você vai ter que usar o Q total, que é o inverso do Q, soma de inversos do Q. Certo? Onde você vai pegar um sobre o QL, um sobre o Q de frequência, você tem que ver quantos Qs tem. Entendeu? Para você chegar depois e dizer, não, o meu fator de qualidade, de fato, ele é a soma dos inversos de todos esses fatores de qualidade. Só o Q carregado, normalmente, não é o que se faz. Se me permite, o que a gente está chamando de Q carregado aí é o Q total. Então coloca aqui que você está usando o Q total. Q carregado ele tem um nome específico. O Q total é uma coisa, o Q carregado é outra. Tá certo? O Pozar, na verdade, ele chama o Q total de Q carregado. Tem alguns autores que mudam, mas a gente usou. Na literatura mesmo, eles não vão definir dessa forma. Entendeu? Só toma cuidado com isso aqui. Então, se você está usando dessa forma, então você diria o seguinte: olha, eu estou usando aqui, coloca o Pozar. Cita o Pozar que você está usando aqui. Eu não concordo com essa anotação, mas quem sou eu explorando o Pozar. Mas se você for olhar como que o pessoal está fazendo na literatura, estou falando de literatura científica, de como é que essas coisas são definidas, normalmente você tem que fazer assim. E o legal é que fica bom, porque você vê, de fato, qual que é o comportamento de cada um daqueles que você está somando para te dar o que total. Entendeu?
participar de regressão, por exemplo, também, eu não acho que faz sentido. Porque uma coisa que você tem que entender também é o seguinte, quando você vai escrever um texto, entendeu? Tem certas coisas que quebram o fluxo da leitura de quem está lendo o seu texto, entendeu? Então, quando você vê uma coisa, você tá vindo numa pegada, aí você entra numa tangente ali, entendeu? Aquilo quebra o ritmo. Quando você poderia colocar essas coisas em outro lugar, se é que elas precisam estar lá, e aí você segue no seu raciocínio. O que me interessa, quando eu estou lendo aqui, é poder saber como é que você foi ponto A ao ponto B. E nesse meio do caminho, quantas paradinhas você fez? Quais são? Entendeu? Então isso melhora a fluidez do texto. Não, mas quando o texto está longo, acaba ficando muito cansativo de você fazer tudo isso. Bom, você descreveu a sua metodologia, tá certo? A geometria inicial e parametrização, estou lá na frente agora. Mas talvez você tenha colocado aqui, mas eu não ouvi ainda. Você pode corrigir, você pode ficar à vontade. A metodologia da parte experimental, de medida experimental, preparação de amostra, entendeu? Qual foi a rotina que você fez para fazer as medidas? Qual foi? É possível você colocar com a informação de temperatura, entendeu? Como é que você controlou o volume? Todas as informações que eu sei que estão aí, ou deveriam estar aqui, ou talvez estejam, ou então estão na sua cabeça. Porque você fez isso. Mas essa parte é uma parte muito importante para pessoas que forem refazer isso, poder seguir uma metodologia. Entendeu? Como é que você fez, como é que você preparou, entendeu? Como é que você construiu, como é que você fabricou a sua estrutura, entendeu? Isso eu acredito que seja melhor descrito, talvez não de forma tão completa como o senhor mencionou, mas está na parte na seção 3 de projeto e metodologia. Eu coloco algumas figuras dos equipamentos que foram utilizados. Eu não lembro agora se eu coloco a informação da temperatura da sala, apesar de que a gente sabe que é uma temperatura ali, por exemplo, no ar-condicionado está 20 graus, mas eu sei que não está 20 graus na sala. Então eu não cheguei a medir realmente ali no sensor, né, com algum termômetro, alguma coisa, infravermelho, o quanto estava essa temperatura. Então essa informação eu não coloquei. Mas o processo de diluição está lá também, se eu não estou enganado. Então a forma como foi feita a amostra, né, o fato de que foi preparado uma concentração maior e aí foi sendo diluído dentro do recipiente. O processo de limpeza, eu acredito que também, porque eu lembro de comentar do uso da pinça algodão e eu fico 4 minutos esperando secar um pouco para tentar melhorar a repetibilidade, enfim. Então, essas foram coisas que eu acredito. Estudando daqui. Tá, na seção 3 de projeto de metodologia. Então, beleza. Mas se ocupe de descrever bem essa metodologia, entendeu? De mostrar, por exemplo... Então, por exemplo, para você fazer um batch de medida, por exemplo, quanto tempo você levou? Então, eu acho que, apenas aí qual é o sofrimento que ele teve com temperatura. Até porque a água, se você pegar a equação da água, mesmo que você pegue o modelo de Debye da água dependente da temperatura, o seu modelo de Debye não é dependente de temperatura. Entendeu? Se você pegar o modelo de Debye dependente de temperatura, você vai ver que a permissividade da água varia e varia pouco não. Entendeu? Então, aí quando você olha eu estou olhando aqui a figura 10, que é a figura do seu RPIN, entendeu? E você está usando eles fazendo um staggering entre os diversos. Você chegou a pensar por quê? Tentar uma explicação eletromagnética de por que eles têm essa cara. Desculpa, só para entender que a orientação dos usos são opostas, assim? Não. É que eles, por exemplo, pega dois usos aqui certinho, colocar assim. Uns estão assim. Em vez de estar paralelo aqui, eles estão assim. Tá, sim. Entendi. Não, é uma coisa que eu tirei já da parametrização que foi feita no trabalho de referência, né? Mas não cheguei a pensar no motivo. É que se no trabalho de referência, pode ser que por algum motivo, que eu não sei qual é o trabalho de referência, ele precisou fazer dessa forma. Porque quando você olha essas coisas, são linhas de transmissão acopladas. Sim. Então, significa que você não está tendo, talvez, a transferência de energia de um para o outro otimizada.
Entendeu? Quer dizer, quando você vai a frequência, de repente você vai ver que vai ter uma situação favorável em algum momento. Entendeu? Mas, em princípio, eu não vejo uma justificativa razoável para você usar essa configuração stagger que você usou aqui para... E na verdade, o artigo principal, que é o do mundo, né, de 2024, que é esse sensor hairpin, ele, pelo menos, bom, eu li ele bastante, né? Que eu me lembro, ele também não faz essa discussão específica do porquê fazer essa configuração. Aí é uma coisinha que eu vi falando para os alunos também. Se o cara pulou da ribanceira, não pule você. Entendeu? Porque você tem condições de poder chegar e olhar aqui e fazer seus próprios questionamentos. Entendeu? Ele adotou essa... Porque pode ser um lucky guess do cara, entendeu? O que acabou funcionando para ele, mas não significa que aquilo vai ser o caso ideal para você. Sim. Você está no domínio, está no controle do computador lá para poder chegar você mesmo às suas próprias conclusões. Ele chegar e entender o seguinte, pô, o cara fez isso aqui, mas poderia ter ficado melhor dessa forma. Entendeu? É mais para você usar esse tipo de discussão, entendeu? Não agora para aqui, não estou pedindo você fazer longe disso, nós só estamos agora discutindo o seu trabalho, entendeu? O que eu acho que ficou bom e o que eu acho que não ficou, entendeu? Para que você, quando você, essa nova perna que você está seguindo da sua pesquisa, você comece a fazer as perguntas certas, entendeu? E uma coisa que eu falo para você também é o seguinte, cara, exatamente para não ficar um texto carregado de equações, entendeu? Mas é como eu estou te falando, elas têm que te ajudar a levar você para algum lugar, entendeu? Elas não têm que estar lá decorando o seu texto, elas têm que te ajudar a levar em algum lugar. Então você tem que ser capaz de poder usar, eu usei essa equação, então vamos ver o que essa equação produz para mim que me ajuda a interpretar os meus resultados. Entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. Imagina você, eu vou transformar, você vai sentar ali, não, vou transformar isso aqui num paper que nós vamos submeter para o I3 Acesso. Entendeu? Quais equações que você vai tirar daqui para poder explicar seus resultados? Entendeu? Quais delas? Aí você vai ver que você vai ter que jogar um monte de coisa fora para poder colocar realmente o que interessa no seu paper. Entendeu? Porque não vai poder ter 69 páginas, 139 páginas. Entendeu? Bom, eu vou dar uns saltos maiores aqui. Porque uma das coisas que eu notei, eu não posso ter enganado também, é o fato de que o seu fator de qualidade, por exemplo, ele não deu muito interessante nem quando ele estava vazio, né? Sim. Isso, para mim, tem muito a ver com a estrutura que você escolheu, é óbvio, né? Mas porque eu não acho que ela estava otimizada para poder dar uma coisa melhor do que aquilo, entendeu? Porque você enfiou o que teria que ser naquele tamanhozinho ali, na frequência você estava... Eu não sei se você experimentou, varrer uma banda maior e tentar ver se tinha outras regiões mais favoráveis. Mas é que ele otimizou o sensor carregado, foi com a amostra. Por isso que ele fica melhor quando põe a amostra. Não, mas ele não ficou melhor quando põe a amostra. Ficou parecido. Entendeu? Ele tem os gráficos que ele mostrou aqui, que são um gráfico vazio, entendeu? Que se eu fosse chutar aqui, agora daria um fator de qualidade da ordem de 20 ou menos, entendeu? E 20 ou menos, nesse caso aí, pode ser um fator de qualidade que não te dá a resolução, se você vira as curvas que você mediu para a ureia, por exemplo, então aquilo ali de fato dá margem a você ter bastante erro de medição. Ajuda também você ver, porque você tem que ver que quando é micro-ondas as coisas são meio vivinhas ali também, né? Elas ficam andando ali. Então é por isso que eu estou te falando. Mas, de novo, eu não vou crucificar você pela escolha eu só estou te falando que mostra que talvez você teria que ter explorado. O Matheus levantou essa hipótese de você ter testado o outro. Eu sou completamente favorável. Você deveria ter aproveitado um pouco mais o tempo e
testado alguma outra configuração. Tem cada coisa lá que tá velha saindo na literatura para você conseguir definir, por exemplo, uma estrutura que vai te dar uma condição de ressonância mais adequada, entendeu? Então, enfim, mas veja, também não vou tomar muito tempo, não sei nem quanto tempo eu estou falando aqui. Mas esse é o apanhado que eu faço. O trabalho, o seu esforço, eu acho que tem que ser reconhecido. Acho que é uma coisa muito legal. Você exagerou um pouco na dose aqui da quantidade de coisas que eu vou colocar aqui. Porque você tem que lembrar o seguinte: coloca coisa que você sabe que vai utilizar e você sabe que você vai ter que chamar em determinado momento. Mesmo no caso de você quer, eu estou usando as equações de Debye, isso está lá na maneira como as relações derivadas estão lá no apêndice. As outras, se você for colocar tudo que você pode tirar do texto principal e o que você vai chamar de fato, que estão no apêndice, você vai botar aqui, eu chutaria aqui umas 30 páginas, 30 páginas. Entendeu? Que eu acho que são de coisas que não precisariam estar aqui. Primeiro que eu sei que você tem domínio, você sabe daquilo, entendeu? E você não pode se preocupar em querer fazer como antigamente se fazia. Quando, imagina lá naquela época do Einstein para baixo, o que os caras faziam? Ou eles sabiam dos trabalhos quando eles se encontravam, por isso que eles se encontravam pra caramba, e muitas vezes naquela época os caras pegavam o trabalho do cara para poder não falar que ele não estava fazendo nada, eles simplesmente transcreviam o trabalho para ele, ali. Não precisa. Hoje você sabe que não precisa fazer isso, entendeu? Mas de resto aí, eu entenda isso aqui apenas como uma crítica construtiva que eu falei para você, porque eu acho que vocês têm que entender que isso é um documento que tem que fazer sentido para as pessoas que vão ficar para trás de vocês. Vocês vão seguir sua vida agora. Entendeu? Então, procura mostrar aquilo de forma que uma pessoa pode sentar aqui e ler e eu vou fazer lá aquele negócio, vou fazer melhor do que o Brian. Essa é a ideia. Entendeu? É aquele negócio, né? Uma coisa que é muito interessante, uma coisa filosófica. Todo trabalho tem que ser falsificável. Sabe disso? Por quê? Falsificável no sentido de você poder, senão ele é uma verdade absoluta. Então, acabou ali. Entendeu? Dá uma lida no cara chamado Thomas Kuhn. Ele mostra para você aqui o que é a teoria das revoluções científicas. Ele mostra para você que todo trabalho, toda pesquisa, para que haja evolução, ela tem que ser falsificada. Né? Então, o seu trabalho, ele vai ficar para trás no sentido que alguém vai fazer melhor do que você em algum momento. Entendeu? Mas você não precisa entregar, porque a impressão que dá é que você quis fazer algo hermético aqui, de tanta coisa que você colocou aqui. Não é esse o princípio, você não precisa fazer dessa forma, entendeu? Embora eu acho que você fez um ótimo trabalho, eu tenho certeza que você sabe muito bem tudo que está rolando aqui. Só passa as informações que faltam aqui para as pessoas interpretarem o seu trabalho. Tá bom? É só isso, parabéns de novo pelo trabalho, eu acho que vocês estão no caminho certo, entendeu? Pelo menos no que diz respeito a interpretar, fazer as pesquisas e ir nos objetivos certos, do que faz de fato sentido, entendeu? E eu acho que isso é importante, porque você tem que ter clareza na cabeça do que você vai fazer. E de resto é isso, tá bom? Tá ótimo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Tá bom, obrigado, Igor. Bom, daqui a pouco eu abro aqui para vocês também, se alguém quiser falar alguma coisa. Concordo totalmente que tem diversas partes do texto, não precisaria estar aí. Tudo que está em livro texto, eu acho que não precisa estar na sua tese. O que for utilizado ali, ou vai com um apêndice ou fica ali, mas, que nem o Ber falou, tem diversas coisas ali que não são utilizadas. Não precisa, está quebrando o fluxo do texto. Sobre as figuras, eu chequei com o Brian, algumas realmente tinha algumas ali que não eram de acesso aberto, mas o I3E permite o uso em trabalhos de teses ou monografias. Mas a gente precisa colocar lá O selo do copyright. tem que colocar o selo do copyright, etc. Eles permitem usar sem pagar, mas você tem que incluir isso. A gente já tinha
Eu dei uma checada com ele, foi ontem? Ontem, anteontem. O porquê do Eu não hairpin. estou criticando essa Não, parte, mas eu... manutenção, Sim, das figuras. não, eu só tô falando que a gente realmente, eu olhei isso ontem e tava faltando mesmo, para incluir a parte do copyright. E o que eles não perguntam nem assim, é melhor você reproduzir a figura adaptado do lugar. Aí você fala, adaptado da fonte e tal. Mas os que são do 3D, o 3D eles falam lá que se for só a reprodução de uma figura específica, você citar que os direitos de imagem são do 3D num trabalho de monografia é suficiente. Mas é importante que todo mundo que for fazer TCC aqui saiba disso. O pessoal sabe também de ver TCC que o pessoal usa coisa de um monte de lugar e não cita. Olha, cara, só um exemplo. Perdão, Tomar cuidado. Uma vez eu estava numa banca, entendeu? Mais da metade das figuras que o cara usou, ele tirou de algum trabalho, de algum paper. Copiou a figura e pôs lá. Entendeu? Obviamente eu caí matando, porque isso daí você faz. Qual é o trabalho dele, afinal de contas? Entendeu? Então, você tem que... É aquela história, se você precisa de uma figura, se você pode usar a figura, se você pediu a permissão e ela é relevante para o seu trabalho, você põe, cita. Mas aí, quando não é para isso que tem a referência. Você simplesmente fala, com respeito à figura tal, paper tal, você tira a informação que você precisa, entendeu? Porque senão você está simplesmente navegando no esforço dos outros. Não é esse o caso. Pode para você não. Entendeu? É mais para ficar claro de que essas coisas são bastante sérias. Sim, com certeza. O que eu ia falar, eu ia falar o porquê do hairpin. Na verdade tem uma... O Brian falou um pouquinho, mas o que acontece? Eu peguei a orientação do Brian no meio do caminho, o Brian começou sendo orientado pelo Emiliano, por conta da questão de saúde dele, acabou que no final das contas a gente transferiu a orientação para dentro de um mês, porque o Emiliano realmente falou, não, quem é o orientador é o Vinícius. Mas o que acontece? O trabalho inicial do Brian era fazer o quê? Verificar quais que eram os melhores sensores publicados para aplicação de fertilizante e comparar com o trabalho do Yazir. E aí comparar a arquitetura que a gente está fazendo lá com a arquitetura melhor publicada. Do que está publicado, eu não vou discordar que existem outras estruturas para sensores que são mais interessantes do hairpin. Mas do que está publicado na literatura para fertilizante, o que teve o melhor resultado até agora foi o hairpin. Só que aquele artigo também tinha várias coisas meio estranhas. Então, em algum momento, eu e o Brian, a gente sentou e conversou e falou, cara, só analisar essa estrutura aqui não está muito legal. Mas já que o que o Emiliano tinha pedido até aquele ponto era comparar com a melhor estrutura que foi publicada para aquela aplicação, a gente falou, e se a gente otimizar essa estrutura? Então, vamos pegar a estrutura melhor que tem na literatura, mas como ela tinha alguns poréns que não estavam muito bem explicados no paper também, a gente achou que era melhor pegar aquela estrutura e otimizar para ter a melhor sensibilidade possível para essa aplicação. Isso está completamente certo. Então lá você põe um vazio, que lá não é um filtro hairpin, aquela resposta frequente. Ela é a geometria do filtro hairpin otimizada para ter sensibilidade. Ela não está funcionando mesmo como um filtro hairpin. Onde que entrou aí, o que eu queria também falar, onde que entrou aquela equação da integral da teoria da perturbação? Ela está sendo usada dentro da função de otimização do HFSS. Então ela está sendo calculada aquela integral dentro da rotina de otimização. Preciso deixar isso mais claro no texto também, tá, velho? Mas em geral, acho que era isso, de algumas coisinhas assim que era mais realmente explicado o porquê do hairpin. Realmente não é a melhor estrutura de fazer um sensor, mas comparando com o que existia na literatura, era que para essa aplicação, o que está publicado, que teve o melhor resultado experimental. Você sabe uma coisa que eu gostaria de responder? Mas há uma tendência, uma movimentação de que todos esses sensores aí são sempre feitos como se fosse um filtro de rejeito à faixa. Quantas vezes eu já falei isso para você? E é um dos que eu menos gosto, porque não, é tão simples você pegar a sua estrutura e transformar ela num filtro passa-faixa. Entendeu? Porque quando você olha naquele vale lindo lá,
pá, tá menos 40 dB. Entendeu? Bom, no menos 40 dB, cara, você tá o quê? Pegando um terço do fóton ali, cara. Entendeu? Então, aquilo ali você não tem. Então, aquelas variações ali, para mim, estão muito mais sujeitas a você ter um problema de dispersão da medida do sinal, entendeu? O que você teria, por exemplo, essa estrutura sua, ali, você, embora você trabalhe na região, rejeita, né? E ele não é eletricamente conectado. O que significaria que teria que ter um passo. Então, nós discutimos isso uma vez. Sim. O que eu acho que está acontecendo além das simulações que eu vi, dos resultados que a gente viu, porque sim, o verdinho é um passo, quando você pega. Que, sim, ele é um passa-faixa, só que como ele foi otimizado para ter a maior interação possível com a água, e a água é altamente dissipatível, meio que a banda passante dele foi extremamente atenuada, e o que sobraram são as bandas de rejeição dos dois cantos da banda passante ali. Isso não foi estudado a fundo, mas Mas teria sido muito mais legal a discussão do que... Sim. Só para você ver. Então, antes de puxar essa corda aí. Aqueles posts também que a gente publicou, ele dá se eu não me engano, ele dá um passo, mas na hora que põe eu contém. Você sabe que eu tenho... Vira o rejeito. Eu também odeio rejeito para fazer sensor, mas eu tenho a impressão que tudo que é com água, a maioria acaba sendo rejeito, porque como a água atenua pra caramba, a banda de passagem vai ficar lá embaixo. Então, se é um rejeito, pelo menos se atenua a banda de rejeição dele mais ainda. Não sei se é, assim, eu acho que isso nunca foi discutido de verdade na literatura, mas eu tenho a intuição de que essa é a razão que tem mais coisa publicada desse jeito. Não, mas é isso. Bom, agradecer também ao Emiliano, por conta de ele que iniciou a sua orientação, etc. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer? Não? Bom, então agora é o momento da gente aqui fazer as deliberações finais. Pode ou fechar a apresentação ou fechar a câmera. Eu vou fechar a câmera e o microfone aqui, pessoal, só para deliberação. E aí, antes da gente começar, eu vou dar uma passadinha no banheiro. Porque o bebê tá lá. O seu João que chegou com café pra gente. Deve ser do laboratório. Eu vejo isso aqui antes de eu vestir.